Se você gosta dessas histórias de fazendeiro viúvo, se inscreva no canal e deixe o like. Eu nunca vou esquecer o dia em que vi aquele coronel expulsar uma senhora de dentro do leilão, na frente de todo mundo, como se ela fosse um estorvo no caminho. Naquele dia eu disse uma coisa que nunca planejei dizer, mas deixa eu contar direito, do começo, porque história assim merece ser contada com calma, sem pular a parte que explica por que ela importa. O leilão de gado de Ribeiro das Pedras acontece todo ano no mês de maio, numa propriedade grande que fica a uns 12 quilômetros da cidade, pertencente a um homem chamado Hermínio Teles, que faz esse evento há mais de 30 anos, e que é o tipo de homem que a gente respeita porque o respeito foi ganho ao longo do tempo, não porque ele colocou o nome numa placa na beira da estrada. É um leilão sério, com gado bom, com compradores de fora da região, e com aquela movimentação de dia de festa que o interior conhece bem. Todo mundo aparece, não só quem vai comprar. Aparece quem quer ver gente, quem precisa fechar negócio de outra coisa, quem aproveita o movimento para vender alguma coisa na banca na beira do portão, e quem vai só porque é maio e em maio, no Cerrado, é assim. Eu não tinha ido ao leilão no ano anterior. Minha esposa tinha morrido em março daquele ano, num março frio e sem graça que eu não gosto de lembrar nos detalhes. Então em maio eu não estava em condição de ir a lugar nenhum que tivesse gente demais. Gente demais em volta de uma dor que ainda é nova, é um tipo de tortura que a gente não pede, mas que acontece quando aceita o convite errado. Fiquei na fazenda. Mandei o Geraldo, que era meu capataz de longa data, para fechar o negócio que eu precisava fechar. E fiquei na varanda olhando para o cerrado que em maio tem aquela cor de terra ressecada que a seca do inverno traz, amarelada, dura, sem piedade. Mas naquele ano, 2 anos depois da morte da minha esposa, fui. Fui porque o Geraldo tinha me dito que havia um lote de Nelore cruzado, que era exatamente o que eu precisava para renovar parte do rebanho, e porque o Hermínio tinha me ligado pessoalmente dizendo que valia a presença. E fui também, se for honesto, porque a fazenda estava ficando pequena demais para minha cabeça naquele período. A gente que perdeu alguém sabe o que é. A casa não diminui, mas a solidão dentro dela vai crescendo até tomar todos os cômodos, e não sobrar espaço para mais nada. Às vezes sair é necessário, não por querer, só por precisar de ar diferente. Saí de manhã cedo com a caminhonete, passei na cidade para tomar um café no bar do Nonato e cheguei na propriedade do Hermínio por volta das 9. O lugar já estava movimentado. Barracas de lona nas bordas do terreiro, cheiro de carne assando desde cedo, o murmúrio alto de homens de chapéu conversando em grupos, crianças correndo atrás de cachorro, e ao fundo os currais com o gado que seria leiloado, um boi atrás do outro, impassíveis aquele mundo ao redor. Me cumprimentei com quem conhecia, que era quase todo mundo. Interior é assim. A gente pode passar meses sem se ver, mas quando se encontra, a conversa retoma do ponto em que parou, sem cerimônia. Perguntaram da fazenda, do gado, de como eu estava. Eu respondi com aquela fórmula que a gente aprende a usar depois de perder alguém, que vai indo, que o trabalho ajuda, que a vida continua. Não é mentira, não é verdade inteira. É o meio termo que permite seguir. Foi quando eu estava encostado na cerca dos currais, avaliando o Nelore do lote que o Geraldo tinha mencionado, que vi a dona Juraci pela primeira vez. Ela estava sentada numa cadeira de plástico branca que tinha sido posta ali por alguém, perto de uma das tendas de comida. Uma senhora de uns 75 anos, miúda, com aquele jeito de corpo pequeno de quem trabalhou a vida toda sem poupar o físico. Usava um vestido florido desbotado, daqueles que já foram lavados tantas vezes que as flores perderam metade da cor, e um chapéu de palha fino com uma fita amarela que devia ter sido bonita um dia. Tinha nas mãos uma bolsa de tecido bege, apertada no colo, com aquele gesto de quem segura o que tem porque tem pouco. Mas o que me fez parar de olhar para o gado e prestar atenção nela foi outra coisa. Era a expressão do rosto. Dona Juraci olhava para o movimento do leilão com aquele olhar de quem veio de longe para uma coisa específica e está esperando o momento certo com uma paciência que custou muito para ser aprendida. Não era o que a expressão de quem veio passear. Era a sua expressão de quem tem um motivo. E o motivo é sério. Não dei mais atenção naquele momento. Voltei para o gado. O leilão começou às 10 da manhã, com o Flavinho, que era o leiloeiro oficial do evento há anos, um homem de voz potente e aquele jeito animado de conduzir a praça que faz o tempo parecer mais rápido do que é. Os primeiros lotes foram de animais menores, novilhas e bezerros, e os preços foram razoáveis, dentro do que eu esperava. O ambiente estava aquecido, as paletas subindo com aquela energia de quem está gastando dinheiro em algo que entende e gosta. Eu me posicionei perto da área central, onde dava para ver o tablado e os currais ao mesmo tempo,
e fiquei de olho no lote que me interessava, que era o 13º da tarde. Foi pouco antes do lote 6 que o coronel chegou. Coronel Adalberto Marques não era coronel de verdade, não tinha servido o exército, não tinha patente nenhuma. Era coronel do jeito que o interior nomeia certos homens, por influência, por dinheiro, por anos de mandar gente e ser obedecido. Tinha terras em 3 municípios, gado suficiente para não precisar mais comprar nenhum e uma relação com o poder municipal que a gente entendia sem precisar de explicação. Homem de uns 65 anos, gordo da maneira de quem comeu bem a vida toda sem se preocupar com tamanho, com bigode grosso e aquele modo de andar que ocupa mais espaço do que o corpo precisa. Entrou no evento com 2 homens atrás, que não eram parentes nem amigos. Eram aquele tipo de presença que os homens com poder gostam de arrastar junto, para que todo mundo saiba que chegaram. O ambiente mudou um pouco quando ele entrou. Não de forma dramática, mas mudou. Conversas desaceleraram, cumprimentos ficaram mais apressados, espaço foi sendo aberto pela frente sem que ninguém precisasse pedir. Eu conheço esse tipo de fenômeno. Já vi outras vezes. É o que acontece quando uma presença grande demais entra num espaço e todo mundo recalibra qual posição ocupar. Adalberto cumprimentou o Hermínio com uma palmada nas costas que parecia amizade, mas que tinha nela a firmeza de quem lembra que o evento depende de compradores como ele. Depois foi se movendo pela área com aquela lentidão de quem não tem pressa porque nada começa sem ele. Eu o observei com aquela discrição de quem conhece o tipo sem ter intimidade. Não tenho nada contra Adalberto de forma pessoal. Nunca tivemos conflito, nunca dividimos negócio. Mas conheço a espécie, aprendi a identificá-la com o tempo. O problema aconteceu durante o lote 8. Enquanto o Flavinho conduzia a praça com o novilho número 8 no tablado, eu vi o coronel se aproximar da área onde Dona Juraci estava sentada. Não foi em linha reta, foi com aquele jeito de quem está circulando e de repente percebe algo que não deveria estar ali. Ele parou a uns 2 metros dela, olhou para a cadeira, olhou para ela, e então chamou um dos 2 homens que andavam atrás. Não ouvi o que ele disse, o leilão faz barulho. Mas o homem se aproximou de Dona Juraci e começou a falar com ela. Vi ela responder, a bolsa ainda apertada no colo, a cabeça levantada. O homem falou de novo. Ela balançou a cabeça negativamente. Então o coronel se aproximou ele mesmo. Me afastei do ponto onde estava e fui chegando mais perto, devagar, sem pressa, como quem está mudando de posição para ver melhor o gado. Mas estava ouvindo agora. A voz do Adalberto era grave e baixa, mas tinha aquela projeção de quem sabe que não precisa gritar para ser ouvido. A senhora está ocupando uma cadeira que foi reservada para compradores, ele disse. Esse espaço aqui não é para ficar parado à toa. Dona Juraci olhou para ele com uma calma que me surpreendeu. Era a calma de quem ouviu esse tipo de coisa antes e aprendeu que reagir com emoção só dá argumento para o outro lado. Eu vim comprar, ela disse, com uma voz que era firme apesar de fina. Tenho dinheiro. Tenho direito de estar aqui como qualquer um. Adalberto olhou para ela de cima para baixo com aquela avaliação rápida e descartável que os homens desse tipo fazem. Avaliou o vestido desbotado, a bolsa de tecido, o chapéu com a fita amarelada. Comprar o quê? Ele disse. E havia nessa pergunta um desprezo que não precisava de mais palavras para ser entendido. Ela não desviou o olhar. Uma vaca. Tenho dinheiro guardado para uma vaca leiteira. Vim até aqui porque dizem que o gado do Hermínio é bom. Adalberto fez um som que não era exatamente uma risada, mas que tinha a intenção de uma. Olhou para os 2 homens atrás dele como se aquilo fosse uma piada que eles precisavam apreciar junto. Uma vaca, ele repetiu. A senhora veio de onde até aqui para comprar uma vaca? De Chapada Nova, ela disse simplesmente. Saí de madrugada, não estava pedindo para o senhor saber disso, estava respondendo porque o senhor perguntou. Aquilo parou o Adalberto por 1 segundo. Não muito, mas 1 segundo. Depois ele se endireitou e disse com aquela frieza de quem já tomou uma decisão e está só executando. Esse espaço aqui é para quem faz negócio de verdade. Não é para enfeite. A senhora pode alcançar o portão pelo mesmo caminho que entrou. Dona Juraci ficou parada por um momento. Vi o queixo dela firmar levemente. Vi a mão apertar mais a bolsa. Então ela começou a se levantar da cadeira com aquela dificuldade de quem tem os ossos mais pesados do que a vontade. As articulações reclamando o esforço de se pôr de pé, depois de ter ficado sentada tempo demais. Ninguém em volta disse nada. Tinha gente olhando. Eu vi pelo menos umas 8 pessoas que tinham visto o mesmo que eu.
Homens com chapéu, compradores, pessoas que conheciam o Adalberto, que trabalhavam com ele, que dependiam dele de alguma forma. Ninguém falou nada. Uns desviaram o olhar para o tablado onde o novilho do lote 8 continuava sendo disputado, como se aquilo fosse mais interessante. Outros simplesmente ficaram com a expressão neutra de quem viu, mas escolheu não ter visto. Eu entendo esse mecanismo. Já funcionei assim em momentos da minha vida que não me orgulho de lembrar. A gente calcula risco, calcula posição, calcula o quanto vai custar se meter. E na maioria das vezes, o cálculo diz para ficar quieto. É humano, não é covarde necessariamente. É a sobrevivência social funcionando do jeito que foi programada. Mas tem uma coisa que a gente aprende com a idade: se aprender. A gente aprende que há momentos em que o cálculo não é o que decide. São momentos em que algo dentro do peito faz uma escolha antes que a cabeça termine de calcular. E depois que essa escolha é feita, o único caminho é ir atrás dela. Eu fui até lá. Não foi dramático, não foi rápido. Andei naquele ritmo de sempre, de homem de fazenda que não põe urgência no passo, porque urgência sem necessidade é desperdício de energia. Cheguei perto do Adalberto e da dona Juraci quando ela ainda estava no meio do movimento de se levantar. Adalberto, falei. Ele se virou, me reconheceu. Teve um segundo de ajuste, porque eu era um igual, não um subordinado, e ele sabia disso e recalibrou o tom automaticamente. Raimundo, disse, com aquela cordialidade de superfície que os homens assim colocam com facilidade quando precisam. Não sabia que você estava aqui. Estou, eu disse. Veio ver o Nelore da tarde. Bom lote esse, ele concordou. Fiz uma pausa curta. Então disse: a senhora pode ficar sentada, dona Juraci. Ele me olhou. O ambiente em volta, que já estava com um silêncio diferente, aquele silêncio de quem não quer perder nada, ficou mais quieto ainda. Você conhece essa senhora? Ele perguntou, e havia no tom uma tentativa de transformar aquilo numa questão de relação pessoal, de amizade, de forma a minimizar o que tinha acontecido. Acabei de aprender o nome dela, eu disse. Mas o nome não importa para o que eu vou dizer. Fiz uma pausa. Ela disse que tem dinheiro e que veio comprar. Isso a coloca no mesmo lugar que eu, que você e que qualquer outro aqui. Ele me olhou com aquela medição de forças que os homens de poder fazem antes de escolher a resposta. Estava avaliando o quanto eu era problema, o quanto custaria recuar, o quanto custaria avançar. É uma questão de espaço, ele disse, mais baixo agora, com aquele tom de quem quer resolver em particular. Não é nada pessoal. O espaço está resolvido, eu disse, e puxei a própria cadeira que eu trouxe quando tinha chegado mais cedo, e estava encostada num mourão a 2 metros ali. Uma cadeira de madeira simples de evento, nada especial. Coloquei ao lado da de dona Juraci. Ela fica naquela, eu fico nessa. Espaço suficiente para os dois. Outro silêncio. Adalberto me olhava. Eu o olhava de volta, não com hostilidade, com aquela firmeza de quem não está com raiva, mas também não vai mudar de posição. Há uma diferença entre as duas coisas. Raiva escala. Firmeza simplesmente fica. E quem fica sem escalar, quase sempre ganha o silêncio. Ele fez aquele som de garganta que os homens fazem quando escolhem recuar sem admitir que estão recuando. Ajeitou o chapéu, disse algo para um dos homens atrás, e foi embora em direção ao tablado, como se de repente o lote 8 tivesse ficado muito mais interessante. Os olhares em volta voltaram ao normal aos poucos. O burburinho recomeçou. O Flavinho continuava estimulando lances com a voz potente que preenche qualquer espaço. A vida do leilão retomou em torno daquele pequeno silêncio, como a água de rio que fecha em volta de uma pedra. Sentei na cadeira que tinha trazido. Dona Juraci ficou parada, ainda de pé, me olhando com aquela expressão que eu não soube classificar de imediato. Não era gratidão, não era surpresa, era algo no meio. O olhar de quem acabou de ver algo que não estava esperando e ainda está avaliando se pode confiar no que viu. Pode sentar, dona Juraci, eu disse de novo, mais baixo agora, só para ela. Não tinha por que você se levantar. Ela ficou mais um momento de pé. Depois se sentou de volta, com aquela mesma dificuldade dos ossos, com a bolsa de tecido voltando ao lugar no colo, as mãos fechadas sobre ela. Você não precisava fazer isso. Ela disse por fim. Eu sei, eu respondi. Mas fiz. Ela me olhou por um segundo, depois virou o rosto para o tablado. Ficamos os dois em silêncio por um tempo, assistindo ao lote 8 ser arrematado por um valor que eu achei alto demais pelo que o novilho valia. Mas era opinião minha, e opinião de quem não está comprando não conta para nada no leilão. Você é de onde?
Ela perguntou depois de um tempo, sem desviar os olhos do tablado. Fazenda São Bento, eu disse. A uns 40 quilômetros daqui, na direção de São Marcos. Ela assentiu levemente. Conheço de nome. Terra boa. É boa, concordei. Meu pai escolheu bem. Pausa. Você é filho do seu Ezequiel? Olhei para ela. Era. Ele morreu há 15 anos. Ela assentiu de novo, com aquele movimento de quem tem memória e está conectando fios. Eu era de lá perto, da Barra do Galho, que é aquela comunidade que fica na margem do rio, uns 8 quilômetros ao sul da sua fazenda. Ela fez uma pausa. A gente passou por São Bento muitas vezes. Seu pai era um homem bom. Aquilo ficou no ar entre nós de um jeito que pesou de forma diferente. O nome do meu pai dito por uma estranha em voz gentil, numa tarde de leilão barulhento, com aquela simplicidade de quem guarda memória de gente boa por décadas. Era, eu disse simplesmente. O lote 9 entrou no tablado, e o Flavinho recomeçou o ritual da voz potente. Ficamos os dois assistindo. Era agora que eu precisava prestar atenção também, porque meu lote estava chegando, e eu queria avaliar o ritmo dos lances antes de entrar. Mas não conseguia deixar de pensar na história que ainda não sabia. Qual é a vaca que você está de olho? Eu perguntei. Dona Juraci abriu a bolsa de tecido e tirou de dentro um papel dobrado em 4, desgastado na dobra de tanto ser aberto e fechado. Estendeu para mim. Era uma folha com a listagem dos lotes, o tipo que o Hermínio mandava imprimir e distribuir antes do evento. Tinha um número circulado com caneta azul. Lote 16. Uma vaca girolandesa de 4 anos com bezerro ao pé. Girolandesa é boa produção, eu disse. Eu sei, ela respondeu. Eu já tive gado, tive bastante num tempo. Ela dobrou o papel de volta com aquele cuidado de quem guarda coisa importante, mesmo sendo só papel. Perdi quando meu marido morreu faz 7 anos. Ele tinha dívida que eu não sabia. Tive que vender tudo para pagar. A terra, o gado, o maquinário. Ela fez uma pausa, sem drama, só contando. Fiquei com a casa e com o que cabia dentro dela. Está morando ainda na Barra do Galho? Estou. São meus filhos que sustentam. 2 filhos, 2 casados, com família própria. Eles cuidam de mim. Não me falta nada necessário. Ela parou. Mas eu não gosto de depender. Nunca gostei. Olhou para as mãos no colo. Guardo uns trocados desde que o Dirceu morreu. Vai um pouco todo mês numa latinha de achocolatado que eu guardo no fundo do armário. Ela disse isso com a serenidade de quem não acha que aquilo precisa ser impressionante para ser verdade. 7 anos de latinha. Deu para comprar uma vaca, se o preço não fugir muito do que está no papel. Fiquei olhando para ela. Para essa senhora de corpo miúdo com o chapéu de palha e o vestido de flores desbotadas, que acordou de madrugada e viajou horas para chegar num leilão com o dinheiro de 7 anos de latinha de achocolatado, que quase foi mandada embora pela arrogância de um homem que achava que o tamanho do bolso definia quem tinha direito de estar nos mesmos lugares. Pensei no meu pai. Pensei nele porque ela tinha mencionado ele, e porque meu pai era o tipo de homem que teria ficado sabendo dessa história e não teria ficado quieto. Não de forma heróica, não com discurso. Do jeito que ele fazia tudo, simples, direto, como o único caminho possível. Quanto tem na latinha? Eu perguntei. Ela me olhou. Não é da sua conta isso, meu filho. Tinha razão. Não era. Com licença, eu disse. Ela assentiu, com aquele sorriso pequeno e contido de pessoa mais velha, que aceita a desculpa sem fazer cerimônia. Ficamos em silêncio até o lote 13. Quando o Nelore que eu tinha vindo buscar entrou no tablado, me levantei, ajeitei o chapéu e participei do leilão com aquela concentração de quem conhece o que está comprando e sabe até onde pode ir. Os lances foram animados. Tinha mais 2 compradores sérios além de mim, e o preço subiu mais do que eu queria, mas ficou dentro do razoável. Arrematei no 14º lance, apertei a mão do Flavinho e voltei para o de cadeira ao lado de Dona Juraci. Bom gado, ela disse quando sentei. É, concordei. O lote 14 passou, o 15 também. E então veio o 16. A girolandesa entrou no tablado com o bezerro ao pé, exatamente como estava descrito no papel. Era um animal bonito, de porte médio, com aquela placidez de vaca boa que a gente reconhece pelo modo de se mover, sem nervosismo desnecessário, confiante no próprio espaço. O bezerro andava rente a ela com a dependência natural de recém-nascido, que ainda não aprendeu que o mundo é maior do que a mãe. Dona Juraci se endireitou na cadeira. Vi a mão apertar a bolsa.
O Flavinho abriu o lance inicial. Um valor que eu calculei rápido na cabeça. Estava na faixa do que uma girolandesa com bezerro valia, talvez um pouco acima, porque o gado do Hermínio sempre tem um prêmio embutido por qualidade. As paletas começaram a subir. Vi 2 homens do outro lado do tablado entrando. Vi alguém ao fundo que eu não conhecia, também participando. Dona Juraci não levantou a paleta. Olhei para ela. Ela estava com a paleta no colo, os olhos no tablado, o rosto tenso daquela tensão contida de quem está calculando cada segundo. O preço subiu. Um dos 2 homens do outro lado saiu da disputa. Ficou mais o desconhecido do fundo. Dona Juraci levantou a paleta. O Flavinho a reconheceu e confirmou o lance. O ambiente em volta fez aquele ajuste silencioso de atenção que acontece quando um participante inesperado entra. Vi 2 ou 3 homens olharem para ela com aquela mistura de curiosidade e algum respeito condescendente que a gente às vezes dá para quem não esperava. O outro comprador entrou de novo. Subiu o preço. Dona Juraci hesitou. Vi a hesitação no corpo antes de ver na mão. O ombro levemente recolhido, a respiração que segurou por um segundo, a conta sendo feita dentro da cabeça com o rigor de quem sabe exatamente quanto tem e não pode errar. Ela levantou a paleta de novo. O desconhecido do fundo respondeu quase imediatamente. Subiu um valor que eu percebi que ficava ligeiramente acima do que ela tinha. Dona Juraci ficou com a paleta no colo. O Flavinho chamou 3 vezes pelo lance dela. Na terceira chamada, ela abaixou a cabeça levemente. Não desistiu com drama. Não fez expressão de derrota. Só abaixou levemente a cabeça, como quem fecha uma conta que não fecha. O desconhecido arrematou. O ambiente retomou o ritmo. O lote 17 entrou. A vida do leilão continuou no seu compasso. Dona Juraci ficou quieta por um tempo. Depois dobrou a listagem de lotes que tinha no colo, guardou na bolsa e fechou a bolsa devagar. Eu fiquei olhando para o tablado sem ver o que estava no tablado. Fui pensar no que a gente pensa nessas horas, no que é justo e no que não é, no que a gente pode fazer e no que não pode, nos limites entre ajudar e invadir, entre respeitar o orgulho de uma pessoa e deixar uma coisa errada acontecer sem fazer nada. Pensei na minha esposa, que tinha o dom de entender essas fronteiras melhor do que eu. Ela sempre soube quando o cuidado era bem-vindo e quando o cuidado virava interferência. Eu nunca aprendi isso com a mesma clareza. Fico na dúvida com mais frequência do que gostaria. Vai ter outro leilão em julho, eu disse, mais para preencher o silêncio do que porque aquilo resolvesse algo. Eu sei, ela respondeu. Já fui em julho uma vez, faz uns anos. Mas em julho, o preço sobe porque tem mais comprador de fora. Ela disse isso sem mágoa, só como informação. Maio era o momento certo. Não vai ter outro momento certo tão cedo. Fiquei em silêncio. Quanto faltou? Eu perguntei. E me preparei para ela dizer de novo que não era da minha conta. Mas ela não disse. Ficou em silêncio por um momento, depois respondeu com aquela honestidade de pessoa velha, que já sabe que disfarçar custa mais caro do que vale. Faltou um pouco menos de R$ 400. R$ 400. 7 anos de latinha, e faltou R$ 400. Fiquei parado um momento. Então disse, espera aqui. Ela me olhou. Onde você vai? Conversar com o Hermínio. Ela me agarrou pelo braço, não com força, com aquela firmeza de mão velha que surpreende. Você não vai fazer o que estou pensando que vai fazer. Olhei para ela. O que está pensando que vou fazer? Completar o que faltou, ela disse. E eu não aceito. Eu sei que não aceita, eu disse. Não é isso. Ela me olhou com desconfiança. O que é, então? Deixa eu conversar com o Hermínio e depois te conto. Ela me soltou o braço, mas o olhar ficou desconfiante. Fui até onde o Hermínio estava conversando com um grupo de compradores perto do tablado. Esperei o momento certo sem interromper e falei com ele quando o grupo se dispersou. Hermínio é um homem prático. Tem 60 anos de leiloeiro e de gado, e não tem paciência para rodeio. Quando eu expliquei o que queria, ele me ouviu com aquela atenção rápida de quem avalia proposta comercial em tempo real. O que eu propus era o seguinte: a girolandesa que tinha sido arrematada pelo desconhecido. Eu queria saber quem era o comprador, porque dependendo de quem fosse, havia possibilidade de conversa. O Hermínio disse o nome. Era um homem de cidade, comprador de reposição que aparecia ocasionalmente nos leilões da região. Não tinha vínculo forte com o evento, só interesse no gado. Hermínio disse que podia fazer a apresentação, mas que o negócio depois era entre mim e ele. Fui até o homem. Ele se chamava Valdemar,
uns 45 anos, jeito de quem não está com tempo a perder. Expliquei quem eu era, que havia comprado no lote 13, que tinha interesse em conversar sobre a girolandesa que ele tinha arrematado. Ele ficou me olhando. Para comprar? Para comprar. Ainda estou calculando o quanto vou precisar pagar de frete até minha propriedade. Ele disse. Se você quiser ela aqui mesmo e o preço compensar para mim, pode ser. Fizemos a conta. O valor que ele pagou mais o que ele tinha calculado de custo de transporte, mais uma margem pequena pelo incômodo da negociação. Ficou num número que era acima do que Dona Juracy tinha, mas que para mim era razoável. Apertamos a mão. Ele resolveu o cancelamento do registro com o Hermínio, que facilitou o processo porque conhece o interior e entende que negócio bom é negócio que fecha sem confusão. Voltei para onde Dona Juracy estava. Ela estava de pé desta vez, com a bolsa na mão, chapéu na cabeça, cara de quem estava se preparando para ir embora. Não vai em lugar nenhum, eu disse. Ela me olhou. Raimundo, eu disse que não aceito. Já sei que não aceita, eu disse. Por isso estou propondo outra coisa. Parei na frente dela. A girolandesa vai para minha fazenda. O bezerro também. Você me paga com o que tem na latinha, que é o que você calculou que a vaca vale. Fico com ela na fazenda por enquanto, cuido do pasto, do piquete. Quando o bezerro desmamar e você quiser buscar a vaca, ela está lá. Você só precisa arranjar transporte. Ela me olhou por um tempo longo. Isso não é negócio, ela disse. É favor disfarçado de negócio. A diferença entre favor e negócio às vezes é pequena, eu disse. Depende de como a gente olha. No meu lado, tem uma vaca que eu não precisava e que vai ficar no meu pasto comendo o meu capim. No seu lado, tem a vaca que você foi buscar. No meio, tem um valor que faz sentido para os dois. Parece negócio para mim. Ela ficou me olhando com aquela avaliação que eu já tinha aprendido a reconhecer em pessoas mais velhas. A avaliação de quem passou da idade de aceitar coisa por impulso e precisa ver se o que está sendo oferecido é o que parece ser. Por que você estaria fazendo isso? Ela perguntou. Você não me conhece. Fiz uma pausa. Pensei antes de responder, porque queria responder com honestidade e não com a resposta fácil. Porque você acordou de madrugada e viajou horas com o dinheiro de 7 anos para comprar uma vaca que você tem direito de ter. Eu disse. E porque alguém achou que podia decidir que você não tinha direito de ocupar a cadeira onde você estava sentada. E porque as duas coisas juntas são mais do que eu consigo ver acontecer, sem fazer nada a respeito. Outro silêncio. Você é como seu pai, ela disse por fim. Aquilo ficou no ar. Não disse nada. Não tinha o que dizer. Depois de um momento, Dona Juracy abriu a bolsa, tirou um envelope dobrado que estava debaixo do papel dos lotes e me estendeu. Eu peguei. Era dinheiro. Não contei na hora porque não era o momento de contar. Coloquei no bolso da camisa. Eu quero documento, ela disse. Documento que diz que a vaca é minha. O Hermínio faz isso agora, eu disse. E eu quero o número de telefone do Sr. Raimundo. Ela continuou. Para ligar quando meu filho puder buscar. Tem papel? Eu disse. Ela abriu a bolsa de novo e tirou um cadernetinho pequeno de capa vermelha e uma caneta esferográfica. Estendeu para mim. Escrevi nome, fazenda e número. Devolvi. Ela olhou o que eu escrevi, guardou o caderneto. Tudo bem, então. Ela disse com aquela firmeza de quem fecha um acordo e pronto. Fomos os dois até o Hermínio para regularizar o registro. O velho leiloeiro nos olhou, olhou para a girolandesa no curral ao fundo, olhou para mim, não disse nada demais, só fez o que precisava ser feito com aquela competência de 30 anos de evento. Quando terminou, entregou o documento para Dona Juracy, que o guardou com o mesmo cuidado que guardava o caderneto. O leilão ainda estava em andamento quando tudo foi resolvido. Era o final da tarde, o céu do cerrado começando a tingir de laranja nas bordas do horizonte. Dona Juracy guardou os documentos na bolsa, fechou a bolsa, ajeitou o chapéu. Você viajou muito hoje, eu disse. Tem como voltar para a Barra do Galho ainda hoje? Ela fez aquele gesto de quem já calculou. Tem um ônibus que passa na rodovia às 18 horas. Se sair agora dá tempo. Você tem como chegar na rodovia? Vim de ônibus até a cidade cedo da manhã. Da cidade até aqui dei uma carona com um senhor que estava vindo para o mesmo leilão. Ela olhou em redor, avaliando. Tem que achar outro. Olhei para o relógio. Eram 16h10. Minha caminhonete está no estacionamento. Eu passo pela rodovia voltando para a fazenda. Ela me olhou com aquela desconfiança de volta. Você não para nunca? Para bastante.
Eu disse. Só não paro quando tem sentido continuar. Ela ficou me olhando. Então um canto da boca dela subiu, devagar, com aquela contenção de pessoa que não desperdiça expressão. Vamos então. Passamos pelo portão do evento. Vi de longe o Adalberto Marques conversando com um grupo de fazendeiros perto de uma das barracas. Ele me viu também. Ficamos nos olhando por um segundo. Não houve cumprimento. Não houve hostilidade também. Havia só o reconhecimento de dois homens que tinham chegado a um ponto e escolhido lados diferentes, e que agora sabiam disso um do outro. Fui embora sem dar mais atenção. A caminhonete estava estacionada numa área de terra batida ao lado do evento. Ajudei Dona Juracy a subir, porque o degrau era alto e os joelhos dela não colaboravam muito com a altura. Ela entrou sem cerimônia, acomodou a bolsa no colo, olhou pela janela. Saí pela estrada de terra que conectava o evento à rodovia estadual. O cerrado em volta estava naquela hora da tarde que a luz fica dourada e as sombras compridas, uma luz que faz a terra áspera parecer mais generosa do que é. Dirigia sem pressa, no ritmo de fim de tarde. Dona Juracy ficou em silêncio por um tempo. Então disse: "Você falou que perdeu sua esposa." Não tinha falado, mas ela provavelmente tinha ouvido antes, de alguém que me conhecia. Interior guarda informação de gente conhecida. "Faz 2 anos", eu disse. "Sente falta?" ela disse. Não era pergunta. "Todo dia", eu respondi. Ela assentiu. "Com meu marido foi 7 anos, ainda sinto." Pausa. "A gente pensa que passa. Não passa. Só manda de um lugar para outro dentro de você. Fica mais quieto, mas não some." Olhei para a estrada. "É isso mesmo." Ficamos em silêncio por um tempo. O cerrado passava dos 2 lados, as árvores tortas que crescem do jeito que podem, as gramíneas amareladas de inverno que guardam raiz e esperam a chuva. "Você tem filhos?" ela perguntou. "Não vieram", eu disse. Ela entendia esse tipo de resposta. Percebi pelo jeito que assentiu, sem mais perguntas, com o respeito de quem viveu o suficiente para saber que nem toda ausência tem explicação que precise ser dita. "Os meus são bons filhos", ela disse. "Reclamo de depender, mas eles são bons." Olhou pela janela. "Às vezes a gente reclama do que tem porque é mais fácil do que agradecer direito." Achei que aquilo era verdade. Não disse nada. Só concordei com aquele acento que não precisa de palavra. Chegamos à rodovia. Parei num ponto de ônibus improvisado, uma placa de metal amarrada numa cerca de madeira. Ali era o ponto. Dona Juracy preparou para descer. "Espera o ônibus aqui?" eu disse. "Ele para aqui todo dia", ela disse com segurança de quem conhece o horário. Desci também. Dei a volta na caminhonete e a ajudei a descer com a mesma questão do degrau alto. Ela aceitou a mão sem drama. Ficou de pé na beira da rodovia, a bolsa de tecido no braço, o chapéu de palha com a fita amarela que o vento da tarde estava agitando levemente. "Raimundo", ela disse, "Dona Juracy. Quando meu filho for buscar a vaca, eu mando junto um saco de farinha de mandioca que faço em casa." Aquilo saiu com a naturalidade de quem não consegue receber sem oferecer algo em troca. "É boa, quem prova não esquece." "Fico esperando", eu disse. Ela me olhou por um momento, com aqueles olhos que já tinham visto muita coisa boa e ruim, e aprendido a distinguir uma da outra. "Você é um homem raro", ela disse. Não soube o que responder a isso. Então não respondi. Ela assentiu uma vez, como quem encerra um assunto, e foi se sentar na beira da cerca para esperar o ônibus. Tirei o chapéu brevemente, daquele jeito que meu pai fazia quando se despedia de pessoa que merecia respeito. Coloquei de volta e fui para a caminhonete. Enquanto saía pela rodovia e o ponto de ônibus foi sumindo no espelho retrovisor, fiquei pensando no que tinha acontecido naquele dia. Não de forma grandiosa, não com aquela sensação de ter feito algo extraordinário. Era mais simples do que isso. Fiquei pensando no Adalberto e no jeito que ele tinha olhado para Dona Juracy, aquele olhar de avaliação rápida que descarta o que não serve. É um olhar que a gente vê com frequência quando presta atenção. A maioria das pessoas aprende a ignorar, porque é mais fácil. Aprende a desviar, a olhar para outro lado, a calcular que não é com você. Meu pai era diferente nisso. Ele tinha uma teoria que repeti para mim mesmo tantas vezes que ficou dentro de mim como coisa minha, não mais como lembrança dele. A teoria era simples. Ele dizia que a maioria das injustiças que acontecem no mundo não acontecem porque há muita gente ruim. Acontecem porque há muita gente boa que calcula que não é com ela. Ele dizia que o cálculo é justo às vezes, porque cada um tem seus limites. Mas ele dizia que havia certos momentos que não admitiam cálculo.
Certos momentos em que você estava na hora certa, no lugar certo, com condição de fazer algo, e aí fazer ou não fazer virava uma escolha de caráter, não de conveniência. Eu pensei que aquela tarde tinha sido um desses momentos. Não foi heroísmo. Não foi sacrifício. Foi só estar no lugar certo e não desviar o olhar. Cheguei na fazenda quando o sol já estava quase embaixo do horizonte. Parei no terreiro, desci, tirei o chapéu e fiquei por um momento olhando para o céu que ia ficando roxo nas bordas. O Geraldo veio me encontrar com aquele jeito de capataz que quer saber como foi sem fazer pergunta direta. O Nelore foi arrematado, eu disse. Ele assentiu satisfeito. Bom preço? Razoável. Acima do que eu queria, mas dentro do que a qualidade justificava. Ele assentiu de novo. Então olhou para mim com aquela atenção lateral de homem que me conhece há muitos anos. Mais alguma coisa? Tem uma girolandesa vindo, eu disse. Com bezerro ao pé. Precisa de um piquete separado por enquanto. Ele me olhou com aquela pergunta que não saiu em palavras. É uma situação, eu disse. Conto depois. Ele sabia que isso significava que eu ia contar quando estivesse pronto, não antes. Assentiu sem mais e foi organizar o que precisava ser organizado. Entrei na casa. A cozinha estava quieta, a luz da tarde chegando pela janela em ângulo dourado. Coloquei o chapéu no gancho, lavei as mãos, tirei do bolso da camisa o envelope com o dinheiro de Dona Juraci. Coloquei sobre a mesa. Não tinha contado ainda. Contei. O valor estava ali, certo, exato, sem faltante. 7 anos de latinha de achocolatado, guardados com o cuidado e a disciplina que poucas pessoas têm. Dinheiro que tinha nome e história antes de ser dinheiro. Fiquei olhando para ele por um momento, então guardei num envelope limpo que tirei da gaveta e escrevi na frente. Dona Juraci, girolandesa. Guardei no armário onde fico com os documentos da fazenda. Fiz café, sentei na cadeira da cozinha, fiquei olhando pela janela para o cerrado que escurecia lá fora. Lembrei de Dona Juraci com o chapéu de palha e a fita amarela na beira da rodovia, esperando o ônibus com aquela postura ereta de quem não curva por conveniência. Lembrei do jeito que ela tinha dito, você é como seu pai, com aquela simplicidade que não precisava de explicação porque tinha mais peso sem ela. Pensei no meu pai por um tempo, pensamento de quem faz isso frequentemente e sem tristeza, só com aquela presença que os anos transformam a falta em. Ele teria gostado daquela tarde, eu achei. Não pelo gesto que fiz, que para ele seria coisa óbvia, mas pela história de Dona Juraci, pela latinha que ela guardou durante 7 anos, pela determinação quieta de uma mulher miúda num vestido de flores desbotadas, que atravessou o interior de madrugada, com um envelope de dinheiro suado em mãos, para comprar aquilo que decidiu que ia comprar. Meu pai gostava desse tipo de história. Gente que não desiste mesmo quando o mundo decide que seria mais fácil se eles desistissem. Tomei o café devagar, no ritmo de fim de tarde de fazenda, quando o trabalho já acabou. Mas a noite ainda não fechou de vez, e o silêncio entre os dois tem um peso particular que a gente aprende a habitar quando mora sozinho. 3 semanas depois, numa tarde de terça-feira, o telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Atendi. A voz era masculina, com a mesma cadência direta da mãe. Aqui é o Wilson, filho da Dona Juraci. O senhor é o seu Raimundo? Sou, eu disse. O senhor sabe por que estou ligando? Sei. A vaca está bem. Bezerro também. Quer combinar quando vem buscar? Combinamos para o sábado seguinte. Ele viria com um caminhãozinho de carga pequena que conseguiu emprestado de um cunhado. Perguntou se a estrada dava acesso. Eu disse que dava. No sábado, chegaram 2. Wilson e um irmão mais novo que não tínhamos conhecido antes. Um rapaz de uns 30 anos que ficou mais quieto, mas que tinha os mesmos olhos fundos da mãe. Descarregaram do caminhão um saco de farinha de mandioca que era grande demais para caber fácil. Colocaram na varanda da sede com o cuidado de quem traz presente que importa. Eu mostrei a girolandesa no piquete. O bezerro já estava maior do que quando tinha chegado. Aquelas 3 semanas tinham feito diferença. Wilson andou em volta dos 2 animais com o jeito de quem entende de gado, avaliando sem pressa. Está boa, ele disse. Melhor do que eu esperava, honestamente. O pasto aqui é bom, eu disse. Ele me olhou. O senhor sabe que minha mãe me contou o que aconteceu no leilão. Imagino. Ela não é fácil para aceitar ajuda, ele disse. Eu sei disso melhor do que ninguém. Vi, eu disse. Ele ficou olhando para a vaca por um momento. Ela chorou no caminho do ônibus de volta. Ele disse mais baixo.
Não na frente de ninguém. Ela nunca chora na frente de ninguém. Mas quando chegou em casa, a minha esposa percebeu pelos olhos. Ela contou o que aconteceu. Pausa. Sobre o homem que tentou expulsar ela. E sobre o Senhor. Eu não disse nada. Obrigado. Ele disse simplesmente. Não precisa, eu disse. Precisa sim. Ele me olhou com aquela firmeza que era da família. Minha mãe passou a vida inteira num mundo que decidiu que ela valia menos por não ter tanto quanto os outros. Meu pai era bom homem, mas quando morreu, o que ficou foi só ela com o que tinha. E o que ela tinha era menos do que o mundo achava que merecia atenção. Ele fez uma pausa. O Senhor fez ela se sentir que tinha o mesmo direito de estar onde estava que qualquer outro. Isso vale mais do que a vaca. A vaca mugiu no piquete, como se reclamasse de ter sido mencionada sem ter voz no assunto. O irmão mais novo soltou uma risada curta e baixa, o primeiro som que ele havia feito desde que chegou. Carregaram a girolandesa e o bezerro no caminhão com a ajuda do Geraldo, que tinha aquele jeito habitual de resolver essas questões práticas com eficiência calma. Quando terminou, Wilson apertou minha mão na despedida, o irmão também, discreto. Antes de subir na cabine, Wilson abaixou o vidro. Minha mãe disse para avisar que vai mandar mais farinha no próximo lote que meu cunhado trouxer para a cidade. Disse que uma deveu não desgruda. Ele tinha um sorriso que a mãe provavelmente teria reconhecido no espelho. Ela é assim. Eu sei, eu disse. O caminhão saiu pelo terreiro e pegou a estrada de terra. Fiquei no terreiro olhando a poeira que levantou atrás da carroceria até o veículo dobrar na curva e desaparecer entre as árvores do cerrado. O Geraldo ficou do lado. Ficamos os dois em silêncio por um momento. Boa família, ele disse. Eu concordei. Ele pegou a enxada que tinha deixado encostada no mourão e foi para o roçado sem mais palavras. Era homem de poucas palavras em situação de muita coisa para ser dita, e eu aprendi a gostar disso ao longo dos anos. Fui para a varanda, sentei na cadeira de costume, com a fazenda se estendendo à frente no silêncio de tarde de sábado. O piquete onde a girolandesa tinha ficado estava vazio agora. Só o capim e a aguada, e o chão que guardava a história das últimas 3 semanas, sem precisar documentar nada. Olhei para aquilo por um tempo, pensando nas histórias que passam pela vida da gente, sem que a gente note o quanto elas importam no momento em que acontecem. Essa tinha sido pequena, no sentido de que não havia dragão derrotado, não havia redenção dramática, não havia transformação que mudasse o curso de muita coisa. Era só uma tarde de leilão, uma senhora de chapéu de palha, um homem que não devia e um outro que quis resolver que devia. Mas tinha também a latinha de achocolatado. Tinha os 7 anos de meses em que ela separava um pouco, sem falhar, com aquela disciplina de quem tem um objetivo que não precisa de plateia. Tinha a madrugada que ela acordou e o ônibus que ela pegou e o documento que ela carregou na bolsa de tecido com o mesmo cuidado que se cuida de coisa importante. E tinha o que o Wilson tinha dito, que ela tinha se sentido com o mesmo direito de estar onde estava que qualquer outro. Às vezes é isso. Às vezes o que mais falta para as pessoas não é dinheiro, não é recurso, não é solução para o problema que têm. É alguém que confirme que elas têm direito de ocupar o espaço que estão, que o mundo não cometeu um erro ao colocá-las ali, que a presença delas importa e tem valor que não precisa de avaliação de ninguém. Meu pai dizia que o cerrado ensina isso, que as árvores mais tortas que crescem no lugar mais difícil são as que ficam mais tempo, porque aprenderam a se firmar onde a maioria não conseguiu, e que a gente que vive nessa terra aprende, se quiser aprender, a reconhecer resistência quando vê. Dona Juraci era resistência. 7 anos de latinha, um ônibus de madrugada, um chapéu de palha com fita amarela e a cabeça erguida diante de um homem que achava que podia decidir seu espaço. Isso era resistência do tipo que não grita, não protesta, não pede reconhecimento, só existe, firme, do jeito que pode, no lugar que encontrou. Eu tinha ficado orgulhoso de ter ficado do lado dessa resistência naquela tarde. Não orgulho de quem fez algo grande, orgulho menor, mais honesto, o orgulho de quem estava na hora certa e não desviou o olhar. A farinha de mandioca ficou numa prateleira da despensa por um tempo, porque era mais do que eu consumia sozinho. Comecei a usar um pouco todo dias, no beiju que o Geraldo fazia às vezes no fogão da sede, no mingau que eu mesmo fazia nas manhãs de frio quando o inverno do cerrado fechava. Tinha um sabor diferente de qualquer outra que eu tinha comprado. Era o tipo de diferença que a gente não saberia descrever para alguém que nunca provou, mas que reconhece sem dúvida quando encontra. Meses depois, numa tarde em que estava no escritório da fazenda resolvendo papel atrasado, o celular tocou.
Número desconhecido de novo. Atendi. Aqui é a Juraci. A voz era firme, direta, sem preâmbulo, como se tivéssemos interrompido uma conversa que não tinha parado de fato. Dona Juraci, eu disse. A vaca está bem? Está ótima, ela disse. Deu leite desde o primeiro dia, como eu sabia que daria. Pausa. Não liguei por causa da vaca. Eu sei. Outro silêncio. Liguei para perguntar como você está. Meu filho me disse que você mora sozinho na fazenda. Moro, eu disse. E como está? Pensei antes de responder, porque ela merecia resposta honesta e não a fórmula de costume. Está indo, eu disse. Tem dias que pesa mais, mas está indo. Isso é o suficiente, ela disse com aquela autoridade de quem já foi por esse caminho faz tempo. Enquanto está indo é porque ainda tem para onde ir. Fiquei em silêncio um momento. A senhora é sábia, dona Juraci. Aquele som que não chega a ser risada, mas que tem a intenção. Sou velha, ela disse. Às vezes parece a mesma coisa. Conversamos por mais uns minutos, ela perguntando da fazenda com aquele interesse genuíno de quem tem terra no sangue, mesmo que não tenha terra mais no nome. Eu perguntando dos filhos, do bezerro que já devia estar crescido. Quando ela foi desligar, disse: Você precisa de um motivo para sair da fazenda de vez em quando. Faz bem. Os leilões servem, eu disse. Sim, ela concordou. Os leilões servem, às vezes até mais do que a gente esperava quando foi. Desliguei sorrindo, coisa que não acontecia com muita frequência. Fui para a varanda com o café que estava esfriando na cozinha e fiquei olhando para o cerrado. O sol estava descendo em ângulo, aquela luz oblíqua que é a mais bonita do dia. Fiquei pensando que a gente vai para o lugar com um objetivo, fecha o negócio que foi fechar e volta achando que o dia foi exatamente o dia que esperava. E às vezes é. Mas às vezes o dia que a gente esperava é só o pretexto que a vida usou para colocar você no lugar onde algo diferente ia acontecer. Algo que não estava no plano, que não era esperado, que não tinha como ser calculado antes. Minha esposa teria chamado isso de providência. Meu pai teria chamado de sorte de quem não fica de olho fechado. Eu não sei o nome exato. Mas sei que naquele dia de maio, no leilão do Hermínio Teles, ao ver um homem decidir que uma mulher miúda com um chapéu de palha não tinha direito ao espaço que ocupava, algo dentro de mim fez uma escolha antes que a cabeça terminasse de calcular. E essa escolha foi boa. Não porque virou história, não porque alguém ficou sabendo e achou bonito. Foi boa apenas por si mesma, no momento em que aconteceu, entre mim e Dona Juraci, e aquela tarde dourada de cerrado que ficou dentro de mim de um jeito que não se apaga fácil. Às vezes é o suficiente. Às vezes é mais do que o suficiente.